Oi, gente, tudo bem com vocês? Tia Bárbara passando por aqui para mais uma videoaula em forma de animação. E hoje nós vamos falar na disciplina de matemática sobre o seguinte assunto: dividindo. Vamos lá? Acompanhando juntinho com a tia. Bem, crianças, abrindo o livro com a tia na página 122, hoje nós vamos falar sobre dividindo. Hoje nós vamos entender a divisão como uma operação básica e entender também como realizar divisões de forma simples, praticar a resolução de situações problemas também. Você já teve interesse em separar uma quantidade em grupos iguais? Por exemplo, quando você e seus amigos compram juntos uma quantidade de balas, vocês precisam separar essas balas da forma mais justa possível. Na matemática, a operação que trabalha situações como essa é a divisão. Nessa aula, iremos trabalhar o conceito de divisão através de separação de quantidades iguais. Bem, aqui nós podemos observar amigos dividindo doces, e um deles diz assim: é muito bom quando podemos dividir bons momentos com os amigos. Bem, agora vamos falar sobre divisões exatas e não exatas, ainda na página 122. Em aulas passadas já trabalhamos a ideia de multiplicação como sendo somas sucessivas de uma mesma quantidade. Agora iremos trabalhar com quantos grupos podemos formar a partir de uma determinada quantidade. Por exemplo, quantos grupos de 3 balas conseguimos separar de um grupo de 12 balas? Aqui nós podemos observar um grupo com 12 balas. Se separarmos de 3 em 3 balas, iremos fazer grupos até que não tenham mais balas para separar. Podemos também representar essa divisão de um outro jeito. Também podemos representar essa divisão através de uma relação entre números, como podemos observar aqui. Vamos a mais uma observação super importante. Todas as operações básicas possuem um símbolo para representá-las. E no caso da divisão, utilizamos o símbolo dessas duas maneiras representadas aqui para indicar uma divisão. Podemos notar que conseguimos formar 4 grupos de balas e todas as balas foram utilizadas. Nessas situações, dizemos que obtivemos uma divisão exata da quantidade de balas. Bem, crianças, agora na página 124. Aqui nós podemos analisar outra situação. Vamos imaginar que temos agora um grupo de 10 balas e queremos separar em grupos de 3 balas. Podemos até representar essa divisão como 10 dividido por 3. Porém, como o resultado dessa divisão não é exato, não podemos apresentar uma relação de igualdade. Você pode notar que foi possível formar grupos de 3 balas, porém sobrou uma bala fora dos grupos, ou seja, ela será um resto. Toda divisão que há um resto é considerada uma divisão não exata ou uma divisão inexata. Vamos a mais uma observação, crianças. Nos casos de divisão inexatas, o resto sempre tem que ser menor do que o número de elementos que queremos dentro de cada grupo. A nossa amiga passando por aqui para deixar um recado para a gente. Ela diz assim: dividir é muito fácil. Muitas vezes fazemos isso no nosso dia a dia e nem percebemos. Vamos ver mais alguns exemplos a seguir? Então, crianças, acompanhando a tia na página 125, agora vamos a mais um exemplo, dessa vez de um estacionamento, e os manobristas dividiram a quantidade de carros em 2 fileiras. Sabemos que nesse estacionamento tinham 8 carros. Quantos carros ficaram em cada fileira? O resultado foram 8 carros divididos em 2 fileiras. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, em cada fileira ficaram 4 carros. Conseguimos, então, formar 2 grupos iguais de 4 carros cada um. E não sobrou nenhum carro. Então, crianças, na página 126 nós temos uma atividade resolvida que você vai ler com bastante atenção. Na página 127, nós temos o Aprendendo um Pouco Mais, que você também vai ler com bastante atenção. E também temos as atividades para serem feitas, que vão da página 128 a 131.
Da 132 a 134, também temos o praticando, que é aquela parte que revisa toda a matéria dada. Lembrando que nós encerramos a disciplina de matemática por aqui, tá bom? A tia Bárbara fica por aqui e até a próxima videoaula.